Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, chegamos novamente a ela. Estamos na sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. E, como é nosso costume, vamos logo então para o nosso resumão semanal, que depois eu tenho algumas histórias policiais bem fora do comum para contar para vocês. Mas vamos lá, vamos começar pelo nosso resumo. Na segunda-feira eu dediquei algum tempo aqui para explicar os reais motivos da queda do dólar aqui no Brasil e a valorização, consequentemente, da moeda brasileira. Se por um lado o governo federal fala que essa entrada de recursos externos que está causando essa valorização do real é causada pela maior confiabilidade do Brasil em investimentos no setor produtivo, e a oposição disse que aquela dólar no primeiro momento era temporária, mas depois era em função das boas perspectivas eleitorais do Lula, os dois lados realmente faltam com a verdade. A verdade é só uma, pessoal. O Banco Central subiu os juros aqui no Brasil, como eu já falei várias vezes aqui no Fora de Curva, e com o juro a 12,25% ou 12,75%, nem me lembro mais, é lógico que com essa taxa de retorno, que é a maior do mundo, afora a Rússia, que ninguém confia mais e está bloqueada para investimentos, então o Brasil sim é o juro de mercado mais alto do mundo. É evidente que o capital externo vai entrar aqui a rodo, a quilo, a tonelada, para aproveitar esse juro maravilhoso para quem tem grana para investir. E quando entra dinheiro externo, a lógica diz que a moeda brasileira se valoriza e as internacionais se desvalorizam em relação ao real. Ponto final. Também na segunda-feira a gente tratou de outros dois assuntos muito interessantes. A primeira foi a compra de parte do Twitter pelo Elon Musk, que se tornou o maior acionista dessa rede social. E um dos objetivos que ele tem com essa compra, além de ganhar mais dinheiro, é claro, é exatamente democratizar, dar maior liberdade de opinião às pessoas que usam essa rede social como meio de comunicação. Depois a gente tocou rapidamente nos benefícios que a greve do Banco Central está trazendo aqui para a sociedade brasileira. O único benefício, na verdade, que eu vi é que não saiu o Boletim Focus da segunda-feira passada, o que foi uma coisa muito boa, porque o Boletim Focus é aquele que semanalmente é feito pelas maiores instituições financeiras do Brasil, prevendo que a inflação vai aumentar, a situação da economia brasileira vai piorar, para o Banco Central simplesmente aumentar mais juros. Já que a gente não quer mais aumento de juros, é bom que eles fiquem quietinhos, porque as previsões deles são todas furadas. Na terça-feira nós começamos uma série que já tem 2 vídeos, talvez tenha um terceiro ainda a próxima semana, sobre o ranking dos estados brasileiros em termos de renda per capita. Naquele primeiro vídeo, nós avaliamos simplesmente quais as unidades da federação em que essa renda per capita mais cresce e mais cai. É interessante vocês resgatarem esse vídeo, assistirem. O título dele é Ranking do Brasil, estados onde a renda mais cresce e a liberdade de opinião pelo Twitter, onde eu desenvolvo um pouquinho mais aquela questão do Elon Musk adquirindo essa rede social. Na quarta-feira, Fora de Curva foi centrado na segunda parte desse ranking de estados em termos de renda per capita, mas evoluindo um pouco mais na análise e vendo como que desde 2003 até 2019 a renda per capita nos estados brasileiros evoluíram. A gente separou em 4 grupos para não ter muita confusão de visualização nos gráficos. O primeiro grupo são os estados mais ricos, depois vem os estados com um patamar médio superior, patamar médio inferior e os mais pobres. E tem algumas coisas surpreendentes. Eu chamaria atenção para vocês darem uma olhada naquele vídeo também. O título dele é Ranking por Estados, as maiores e menores rendas por habitante, onde tem alguns indicadores bem significativos. Por exemplo, a ascensão de Tocantins e o recuo, o empobrecimento de 2 estados do Sudeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vale a pena dar uma olhada também. E na quarta-feira, além dessa questão do ranking, nós demos uma analisada rápida no indicador que mostra que no primeiro trimestre a produção de veículos do Brasil caiu de maneira absurda e também enfatizamos, finalmente, a inauguração do 5G, a internet de 5ª geração aqui no Brasil, mais exatamente lá em Curitiba. Já na quinta-feira, ontem então, eu fiquei um pouco preocupado com aquele indicador de queda da produção de veículos e fui mais a fundo e descobri algumas coisas. A Volkswagen, por exemplo, ela está mudando essa estratégia de mercado global.
Eles estão trocando uma produção sequenciada de elevadíssima produtividade por uma estratégia de fazer veículos de maior luxo, preferencialmente elétricos ou híbridos, com um maior ticket de preço. Isso significa menor produtividade, mas uma margem maior. A Ford, alguns anos atrás, redirecionou a sua produção nesse sentido e uma das consequências foi o fechamento das suas unidades aqui no Brasil. E aí eu indaguei, será que isso aí não vai acontecer também com as Volkswagen no nosso país? E se acontecer, o que vai ser da indústria automobilística brasileira? Será que as demais, GM, Fiat, Renault, Peugeot, Toyota e Honda, não vão partir para essa mesma estratégia de mercado? E se optarem por esse caminho que a Ford já tomou e a Volkswagen está tomando, o que vai ser da indústria automobilística brasileira? Coisa para pensar. Na quinta-feira nós também voltamos a falar do nosso amigo e grande habituê aqui do Fora de Curva, Elon Musk, porque ele conseguiu uma vaga no conselho do Twitter. E já começa a dar algumas cartas e já começa a provocar também medo naquelas pessoas que faziam o cancelamento dos CPFs na rede. Tiraram várias pessoas, expulsaram várias pessoas do Twitter por opiniões diferentes das que eles achavam que deviam ter. Então, parece que essa rede social vai caminhar na contramão da maior parte das outras, rumo a uma coisa muito boa chamada democratização. Também ontem veio a boa notícia que nós teremos aqui no Brasil uma redução da conta de luz, porque os reservatórios das hidrelétricas estão lá de pança cheia, estão repletos, estão lotados. Isso faz com que o Sistema Nacional de Geração Elétrica possa dispensar as usinas que trabalham com combustíveis fósseis. E a energia hidrelétrica volta a predominar, que é mais barata, e isso vai repercutir diretamente no preço ao consumidor, um ponto positivo. E agora, na sexta-feira, o destaque que eu havia até antecipado, que não poderia deixar de ser foco do Fora de Curva de hoje, é o IPCA de março de 2022, que fechou a 1,62%. Poxa, isso aí é inflação de gente grande, né, pessoal? Eu vou ter que ser repetitivo em relação a alguns vídeos anteriores, lamento muito, mas a imprensa não para de distorcer a verdade. A questão é muito simples. Nós viemos de uma pandemia onde os preços dos alimentos subiram por razões óbvias, e agora nós temos uma guerra lá entre Rússia e Ucrânia, sendo que esses dois países concentram uma grande parte da produção de cereais, de leguminosas, ou seja, concentram grande parte da produção de alimentos do mundo. Se eles estão brigando, eles não conseguem nem produzir, muito menos exportar, a oferta de alimentos no mundo caiu, e se caiu, o preço sobe. E ainda por conta da guerra também o preço do petróleo disparou ainda mais e isso vai direto no bolso do consumidor. Qual é a solução para isso? Parar a guerra. Alguém tem coragem de meter a cara lá e diz, meninos, parem com essa briga que está prejudicando a gente? Não, então é esperar essa guerra acabar. Enquanto isso, os preços de alimentos, o preço do petróleo vai continuar elevado sim. E aí vem o Banco Central falando, vamos subir juros. Não vai adiantar, até consumo de gasolina pode cair um pouco, mas consumo de alimentos não vai cair porque isso vai significar fome. O que cai é o consumo dos demais produtos. Então é uma inflação localizada. E os preços dessa inflação localizada caem a partir que se normaliza o abastecimento, lei da oferta e procura. Também foi registrada uma inflação mais elevada no item habitação, no IPCA de março, em função do reajuste dos aluguéis atrelados ao IGPM, que é vinculado aos preços internacionais. Uma coisa leva a outra. Preços internos afora isso, e afora alguns setores sazonais, está normal. E o Banco Central subindo juros, dizendo, não controlamos a inflação ainda. Essa inflação eles não controlam, eles estão fazendo burrada. Ou, desculpa falar, malandragem. Não é para subir juros, é para cair juros no Brasil, porque nós precisamos disso. E com esse patamar da Selic, todo o nosso país, toda a economia do nosso país está seriamente ameaçada de entrar numa recessão que ninguém vai gostar de estar dentro dela, por mais interesse político que tenha em que o atual governo se dê mal para ter uma mudança de poder no futuro próximo. E aqui um papinho reto, gente. O poder até pode mudar, mas por razões honestas, pelas verdades, não pela fabricação de mentiras e questões parciais que distorcem a realidade.
Mas acredito que grande parte da população brasileira já entendeu que a conversa política dos dias atuais não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos aqui no nosso país no dia a dia. E agora, deixando de lado os assuntos da semana, vamos nos preparar aí sim para o final de semana. Pensar naquela coisinha gelada com colarinho, um vinhozinho para os lugares mais frios, até um destilado, uma cachaçinha. Tem cachaça, para falar nisso, muito boa, que pode superar até grandes uísques. É só pegar um produto de qualidade. Mas eu estou falando nisso para a gente começar a relaxar. Vem o sábado, vem o domingo, a sexta de noite, na qual nós já estamos. Então, vamos desligar um pouquinho, pessoal, porque sempre, semana que vem, tem mais encrenca. E para começar esse desligamento, vamos falar de casos de polícia. Olha só o que aconteceu. Vocês sabem que o cachorro é o melhor amigo do homem e melhor amigo ainda dos policiais. Mas olha só o que aconteceu lá nos Estados Unidos. O policial todo poderoso, eu vi a foto dele com um barrigão 15 vezes maior que a minha, estava segurando seu totó pela correia e viu uma confusão no boteco num lugar chamado Panama City, que fica na Flórida. Foi lá para intervir, acabou se desentendendo com um dos fazedores da confusão, deu-lhe umas bolachas no cara, o cara caiu no chão, ele foi para cima e o cachorro resolveu agir. E atacou o próprio policial. Como é que isso foi acontecer? O bicho atacando o próprio dono. Mas a questão é que o comportamento desse cachorro, do policial, tem toda a lógica. Ele é treinado para quê? Para deter aquele que está agredindo. E quem estava agredindo era o policial. Então, bem feito que tomou essas mordidas, talvez tenha exagerado na sua violência. E agora, saindo dos Estados Unidos, indo para dar uma olhadinha no serviço policial lá do Reino Unido, aquelas pessoas extremamente disciplinadas que a gente provoca na frente da casa da rainha, eles não fazem nada contra a gente, aconteceu uma coisa muito inesperada. Tinha um inglês que foi preso de maneira muito justa e correta, porque praticou algum tipo de estupro lá, pegou um tempo de xilindró e depois entrou na condicional. E por lá tem uma coisa chamada oficial de condicional, que é um policial, ou uma policial no caso, que vai fiscalizar se o sujeito está se comportando bem. E o que aconteceu? Essa policial que ficou responsável por fiscalizar o estuprador, para ver se ele estava se comportando de maneira adequada, resolveu passar uma cantada no homem e começou a ter um caso com o sujeito e foi descoberto. Moral da história, ao invés dele ir para a cadeia, ela acabou indo para o xilindró. Olha, gente, nessas histórias de amor e de relação entre duas pessoas, é muito difícil realmente avaliar o que está acontecendo. Ela tinha, sim, a sua obrigação ética e ultrapassou os limites dessa ética, é verdade. Mas será que no caso não seria uma solução boa para ela e para ele? De repente ele tomava juízo com uma policial na cola dele o tempo todo? Não sei, isso é uma coisa para pensar. E já que no Fora de Curva de hoje nós estamos centrados em casos de polícia meio inusitados, vamos vir aqui para o nosso Brasil, mais exatamente para Fortaleza, uma cidade fantástica que quem não conhece deve ir lá, vale a pena. Mas lá em Fortaleza, uma mulher passeando pela rua tranquilamente, quando vê o carro do marido. Foi fazer uma surpresa para o cara, abrindo a porta do veículo que estava parado, e o cara estava com a amante lá, nos maiores amassos. A mulher ficou maluca da vida. E o cara, como bom covarde, o que ele fez? Tentou dar no pé, ou seja, botou o pé na tábua. E a moça, não satisfeita, querendo resolver a situação de uma vez por todas, se jogou em cima do carro e o sujeito saiu dirigindo o carro com a mulher no para-brisa. Cena de cinema. Não sei se de cinema de ação ou de pastelão. Seja como for, um policial viu aquilo, parou e entrou no meio daquele barraco, sobrou sopapo para todo mundo. Coisas do nosso Brasil. Mas vamos recordar um pouco, nós falamos do cachorro policial lá nos Estados Unidos. Vocês sabiam que tem cachorro ladrão? E cachorro ladrão não é que ele é mandado pelo dono, ele age sozinho e rouba o que quer. Pelo menos foi isso que aconteceu em Coroados, uma cidade do interior de São Paulo, onde um membro da raça dos canídeos simplesmente adentrou uma loja, foi direto num corredor, numa estante, pegou um ursinho de pelúcia que gostou e saiu dando com seu ursinho de pelúcia. Cachorro ladrão tem que ser preso também. Mas o mundo animal tem gente mais barra pesada.
Com cachorro, ainda mais se for pequenininho, a gente pode se meter, a mordida deles não dói muito. Mas o que diria de um jacaré lá de uns 3 metros de comprimento? O bicho mora lá no Rio de Janeiro e resolveu sacanear com todo mundo que é o trabalho. Simplesmente se posicionou, não se sabe como, numa passarela, aquelas que passa por cima de uma rodovia, e ficou lá de boca aberta esperando para ver quem é que conseguia passar. E todo mundo que morava lá perto, lá na Barra da Tijuca, lugar nobre do Rio de Janeiro, não se arriscou a enfrentar aquela bocarra. Resultado, atrasos generalizados no serviço. Imagina a gente chegar lá no trabalho, falar, patrão, eu não pude chegar cedo porque tinha um jacaré na passarela, eu não conseguia passar. Isso aí seria visto como a maior mentira de todos os tempos, mas foi verdade. O bicho foi filmado, tem filmes na internet sobre isso, vocês podem ver. E para encerrar o Fora de Curva de hoje, tem alguém aí com dificuldades econômicas e amorosas ao mesmo tempo? Eu tenho uma proposta para vocês. Não sou eu que estou fazendo, eu só estou repassando uma proposta que eu vi na internet e me pareceu um pouquinho interessante para quem tem interesses matrimoniais e interesses econômicos. Tem fazendeiro lá na Tailândia, se não me engano, que está oferecendo a bagatela de 1,3 milhão de reais para quem quiser casar com a sua filhinha de 26 anos e ainda herdar os negócios da família. Olha que oportunidade matrimonial e de negócio. Mas é claro, o homem que se candidatar, ele vai ter que ser de boa índole e trabalhador. Aí eu pergunto para vocês, será que existe alguma pessoa de boa índole e que queira saber do basquete, que aceite casar com uma mulher que não conhece por 1,3 milhão de reais? No mínimo um pouco malandro tem que ser, não é mesmo? E com essa, gente, nós ficamos aqui hoje no Fora de Curva. Desejo a cada um de vocês um excelente final de semana. Aproveitem bem, descansem, porque semana que vem tem muito mais encrenca pela frente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, botão no like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse material com a sua rede de contatos, por favor. Então, mais uma vez, um excelente final de semana para cada um de vocês, um forte abraço, até breve e tchau.